Beleza, galerinha? Bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Raul. E hoje a gente vai falar um pouquinho de equações de segundo grau, só que incompletas, né? Como a gente vai resolver um método alternativo sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Então, o primeiro caso que eu estou trazendo para vocês aqui é onde o coeficiente C é igual a zero e os outros dois coeficientes A e B diferentes de zero. Então, observe o primeiro caso aqui, 4x ao quadrado menos 8x. É óbvio que o processo tradicional, vou utilizar essa palavra aqui, é fazendo a fatoração. Tá? Eu vou deixar de lado a fatoração e vou logo para a resolução em si. Então, olha só como a gente vai fazer, pessoal. A gente vai eliminar esse expoente aqui, ó, esse expoente 2, tá? Do primeiro x, e o segundo x aqui a gente vai riscar ele, observe, ó. E a gente vai transformar a equação que a princípio era de segundo grau e agora virou uma de primeiro grau. Olha só, cortei o 2 e o x aqui que estava aqui, ele sumiu, tá vendo? E você resolve como se fosse uma equação de primeiro grau. Ó. Esse 8, ó, ele vai positivo, né? Ele mudou de lado, vai positivo. E o 4 que está com o x, ele passa o quê? Dividindo. E 8 dividido por 4 é 2. Só que tem um detalhe, tá, gente? Toda equação de segundo grau onde o c é igual a zero, tá? A outra raiz é zero, ó, não pode esquecer disso, tá? Então, a primeira raiz nós encontramos aqui, né? Fazendo esse método. E o outro, você não pode esquecer que a outra raiz sempre será igual a zero, pessoal. Sempre será igual a zero a outra raiz. Não pode esquecer de sinalizar a segunda raiz, ok? Vamos para o próximo caso, letra B. Quer dizer, um outro exemplo do mesmo caso ainda. Mais uma vez, observe que o c é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse expoente aqui e esse x a gente vai apagar ele. Observe, ó, a gente vai reescrever a mesma equação de cima, só que sem o expoente 2 e sem outro x. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ser um pouquinho esperto. Ó. Como o número que acompanha o x está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, porque quando eu faço isso, observe, ele fica positivo. E aí eu não preciso fazer aquela troca de sinais, entendeu? E aí esse 12 ele vem dividindo. Ó. Como a divisão não é exata, eu simplifiquei os dois números por 4. Então, aqui em cima dá 5, ó. E aqui vai ficar quanto? 3. Então, minha resposta, menos 5 sobre 3. Não podendo esquecer, mais uma vez, ó, que a minha segunda raiz ó, é zero. Não posso esquecer, pessoal, senão a sua solução fica incompleta. Não pode esquecer de botar a outra solução igual a zero. Beleza? Agora, o segundo caso é onde o meu coeficiente b é igual a zero e os outros dois, o a e o c, são diferentes de zero. Então, observe o que a gente vai fazer, tá vendo? Esse 8 aqui, ó, observe, tem um termo com x ao quadrado e o outro termo sem variável x. Então, a gente vai isolar os termos, ó. Quem muda de lado, muda de sinal, não é isso? O 2 vai dividindo o 8, que dá 4. O que eu vou fazer agora? Observe, ó, esse quadrado aqui, ó, tá? Quando ele vai para o outro lado, né, ele vai como raiz quadrada. E você não pode esquecer de acrescentar esse sinal de mais e de menos. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, mais ou menos 2. Isso quer dizer que, olha só, que o x1 é o 2 positivo e o x2 é o 2 negativo. Esse mais ou menos quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Só isso, pessoal. Vamos lá, para mais um exemplo. Tá vendo? Aí esse 80, observe mais uma vez, ó, um termo com variável e o outro não. Então, isola os dois termos. 81, né, ficou negativo. E esse quadrado vai em forma de quê? De raiz. Só que tem um detalhe. Nos números reais, tá, pessoal? Não tem como a gente tirar a raiz quadrada de número negativo, né? Nos números reais. Então, de posse disso, a nossa solução será o conjunto vazio. Então, já sabe. Se dentro desse radical aqui o número for negativo, a sua solução será o conjunto vazio. Vamos para mais uma situação aqui, letra C. Mesmo processo, ó, 144, não é isso? Mudou de lado positivo, 6 veio dividindo. Então, dividir 144 por 6 dá 24. E aí o quadrado vai em forma de raiz. Não pode esquecer do mais ou menos. Detalhe importante aqui. O 24 não tem raiz exata, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar, observe. Pegou 24, dividiu por 2, sempre pelo menor número possível, dá 12. Aí 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. Aí 3 por 3, 1. Chegou no 1, acabou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que formar pares de números iguais. Observe, eu consigo formar apenas um par aqui. Ó. Então, como esse aqui eu consegui formar par, quer dizer que esse vai sair da raiz. Agora, esse que está de vermelho aqui, observe, nesse quadradinho vermelho, ele não formou par de números iguais. Então, ele vai permanecer na raiz. E você vai multiplicar. 2 vezes 3,
6. Então, esse fica fora da raiz porque formou par de números iguais. E esse fica dentro da raiz porque não formou pares. Então, ó, esse que for fora, o 2, observe 2, tá vendo aqui fora. E o 6 que não formou par de números iguais ficou dentro, ó. Pronto, agora é só separar, ó. x1 é 2 raiz de 6 e x2 é menos 2 raiz de 6, ok? Então, a parte da explicação por hoje é só. Eu quero chamar a atenção mais uma vez no caso do c ser igual a zero, pessoal. Não se esqueçam, faz a continha como eu mostrei ali, mas não pode esquecer de botar lá depois a segunda raiz, que é x igual a zero. Não pode esquecer, beleza? Um grande abraço, professor Raul, e tamo junto.